E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui, mais uma aula para vocês. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre o quê? Sobre ferramentas e equipamentos que o Road usa, né? Coisa que você precisa ter na sua maleta. E aí eu tenho aqui coisas que eu uso na minha maleta no dia a dia, que vou estar mostrando para vocês, tá? Que aí vocês vão estar se ligando aí já no que precisa, para quando a gente tiver nosso encontro aí presencial, você já vai levar algumas coisas para colocar em prática o que está vendo aí nas duas aulas anteriores, tá? E com essa daqui também, beleza? Vou começar aqui pelo seguinte, a gente vai começar por um afinador. Isso aqui é imprescindível ter na sua maleta, a gente precisa ter um afinador, tá? Não necessita ser dessa marca, mas eu preciso ter um afinador. Por quê? Na hora lá de eu estar no festival, afinar de ouvido, eu sei afinar de ouvido. Beleza, eu também sei afinar de ouvido, mas no meio de um show, quem vai conseguir afinar de ouvido? Tá? Existe aquele afinador que a gente coloca no braço do instrumento, tá? Mas aquele afinador, como tem muita pressão sonora, ele reconhece a pressão sonora do ambiente. Então você não vai conseguir afinar. Então a gente precisa ter um afinador de precisão, né? A gente precisa ter um afinador de pedal, porque ele vai mutar o som ambiente e vai regular a tua afinação legal, tá certo? Outra coisa que a gente precisa ter, uma chave de afinação de bateria. Essa chave é muito interessante. Pô, mas eu não sei afinar uma bateria. Beleza, mas só o fato de você ter uma chave de afinação de bateria já vai te ajudar com aquele músico que você for tocar, você já coloca lá na caixa da bateria. Já deixa lá para o cara colocar, tá? Vamos pensar também na tua saúde. O que é que eu preciso ter para minha saúde também? Eu vou precisar de um protetor auricular, tá certo? Esse protetor auricular, gente, eu preciso porque em festivais, como a gente está falando, em shows, é muita pressão sonora. Então eu preciso ter essa coisa aqui para me proteger, tá certo? Ele vai abafar o som ambiente. Uma dica que eu já vou dar aqui para vocês. Comprou esse tipo aqui, você vai dar um nó, tá? Por exemplo, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Para quê? Porque um ouvido, para a gente não misturar os ouvidos. Então, eu vou dar um nozinho aqui para marcar. Esse meu é dado nó no lado direito. Então, o que tem um nó, sempre eu vou usar no lado direito. Beleza? Então, uma coisa que eu vou usar bastante dentro da minha maleta são cabos. Então, esses cabos eu preciso ter cabo P10, tá certo? O P10, P10. Eu preciso ter P10, P2, tá certo? Ah, Ramo, mas eu não conheço. Aguarda aí tua dúvida ou manda depois uma mensagem pra gente. Mas a gente vai ver isso tudinho na prática quando a gente estiver juntinho aí em Feira de Santana, beleza? Mas P10, P10, P10 estéreo, P10 mono, P10, P2 a gente precisa ter, P10, P2 fêmea, tá certo? Esses são alguns conectores que mais usamos no dia a dia. Um direct box, a gente precisa ter um direct box. Ah, mas eu preciso por quê? Ah, o direct box é uma coisa de uso pessoal. Sim, mas eu como eu toco uma guitarra, toco contrabaixo, então eu tenho comigo, porque se o músico precisar, eu tenho lá, tá certo? Eu preciso ter uma trena. Por que eu preciso ter uma trena? Lembra aqui que a gente falou na aula passada do mapa de palco, que eu preciso saber a posição de cada instrumento num praticável? Então, com a trena, eu vou saber a distância de cada praticável. Eu vou saber que a bateria está no centro, mas o contrabaixo que está aqui na minha direita, ele vai estar a tantos centímetros de distância do praticável da bateria, assim como da guitarra também. Tá certo? Lembra lá que eu falei que a gente vai para um festival, para uma passagem de som, e aí eu sou o primeiro a chegar e o último a sair? Acho que vocês lembram disso. Muitas vezes a gente não consegue tomar um banho, se higienizar direito porque a gente está na correria. Uma dica, ter lenços umedecidos.
Eita, mas pô, eu vou ter lenços umedecidos. Lenço umedecido. A gente não vai conseguir tomar um banho porque vai estar na correria. Mas a gente se higieniza, tá certo? Beleza? Útil, salva qualquer um, hold no show. Fitas, tá certo? Aí eu vou dar aqui exemplo do seguinte. A gente precisa ter fita de marcação de chão, tá? Essa é a zebrada adesiva. Essa fita azebrada adesiva, você vai marcar a frente do palco, que a gente chama de boca do palco. A boca de cena, a gente vai marcar ela, beleza? Com essa daqui. Por quê? É o limite que o artista pode ir até o final do palco, para que ele não possa cair se tiver um buraco, se tiver alguma coisa, ou algo que chama atenção, por exemplo, escada, batentes, relevos, você vai marcar com essa fita. Fita crepe, tá certo? A fita crepe, além de marcar os equipamentos que você vai, os volumes, como a gente falou na aula passada, você também vai fazer o caminho de entrada do músico, né? Como também os limites do praticável. Porque aí tem que ser uma fita que chame a atenção, que o músico, quando estiver tocando, ele vai saber os limites, tá certo? Beleza. Raminho, eu preciso ter isso tudo? Não, mas você precisa ter pelo menos o básico. Você precisa ter um afinador, um alicate multifuncional, alguns praticáveis. Você precisa ter cabos, conectores, lanterna, tá certo? E um negócio essencial para o dia a dia, essa canetinha aqui, tá? Essa canetinha aqui, ela é um medidor de voltagem. Ela vai ver se está vazando corrente, né? Você vai, antes de começar o show, passa lá no pedestal do microfone, se o microfone for com cabo, tá certo? Por que você vai fazer isso? Porque tem artista que gosta de cantar descalço. E aí o carpete está molhado. É o risco do seu artista levar um choque. Então eu preciso passar essa canetinha lá para poder saber se está vazando corrente, tá certo? Nos dias de hoje, o que você não pode deixar faltar também, álcool em gel, tá certo? Álcool em gel, porque sempre que você antes de pegar no instrumento, você vai higienizar suas mãos, tá certo? E quando o instrumento voltar para você, você também vai higienizar as mãos. Então, isso é o que você precisa hoje, tá certo? Mais uma dica bem breve para vocês é luvas, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos de luvas. Uma luva para pegar nos pratos, tá certo? Do baterista, para não deixar minha digital. Essa dica é fundamental para você que vai trabalhar como baterista. Compra uma luva de tecido, de algodão, para estar pegando os instrumentos. Eu pegar nos pratos e não deixar só digital. E essa outra aqui é quando você for manusear algo pesado, tipo os praticáveis, porque você pode bater na mão, então ela tem uma proteção para sua mão, tá certo? Beleza, gente? Isso aqui é a nossa aula de hoje. Fica a nossa dica e até a próxima aula. Obrigado aí e até mais.